bem, galera? Professor Aleph falando. Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que estejam estudando muito. Aqui é o professor Aleph, do Centro Educacional Suzano Costa. Vamos para mais uma aula que o tempo não pode parar, beleza? Tamo junto. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Eu conto muito com a participação e a dedicação de vocês nas nossas aulas. Sabemos que é um pouco difícil, a gente não está muito adaptado, mas com certeza com a participação e a colaboração de vocês, tudo vai dar certo. Então, a gente começa a falar aqui sobre a Europa Oriental, ou seja, o leste europeu. Então tá aí, capítulo 2 da nossa primeira unidade, a Europa Oriental e o passado socialista. Galera, em sala de aula, eu já falei com vocês um pouco, contei um pouco dessa história sobre o passado socialista do continente europeu e vou fazer um rápido resumo aqui. A gente precisa compreender, eu vou estar aprofundando aqui agora sobre a Revolução Russa, matéria que vocês já provavelmente aprenderam em história. E o que acontece? O continente europeu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi dividido, não é isso? Você teve lá o que a gente conhece e sempre comenta aí sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, né, foi um conflito ideológico entre duas potências, né, uma potência capitalista e outra socialista. Estados Unidos capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas socialistas. Da Alemanha em direção ao leste, os países foram dominados pelo sistema socialista, no qual, dentro desse confronto ideológico, cada uma das potências buscavam aumentar o seu espaço, buscavam aumentar a sua área de influência cada vez mais. Dentro dessa lógica, a gente vai observar nesse capítulo que houve consequências, né? Existe uma consequência desse domínio socialista dentro do território, ambos os territórios, tanto do lado capitalista, você tem aí uma herança desse domínio capitalista, e do lado socialista, você tem uma herança do domínio socialista. Então, cada um com as suas características. Lembrando que a gente vai começar aqui agora a apontar esses fatores. Então, vamos lá. O socialismo na Europa Oriental. Entenda uma coisa. O continente europeu ele vai ter uma variedade de características econômicas dentro do seu território. Como a gente estudou anteriormente, a gente vai observar que no continente europeu, na parte ocidental, a gente vai ver ali as economias mais desenvolvidas, né? As economias com uma indústria extremamente diversificada, um grande nível de tecnologia, uma economia bem estruturada. Porém, existem suas contradições. Dentro da parte oriental, né, do leste europeu, que foi ali dominada pelo socialismo, você vai ter uma grande parte dos países que apresenta uma economia pouco expressiva, como o texto está dizendo aí, como eu marquei. Ou seja, com forte peso agrário, reduzido desenvolvimento industrial, se comparado aos países da Europa Ocidental. Entenda uma coisa, gente. Olha só, pouco peso industrial e forte peso agrário. Ou seja, o que isso quer dizer? Que uma boa parte do lucro, né, uma boa parte da economia está também voltado para o setor agrário, para a produção de alimento. Não é isso? O que não é muito comum nos países, nas grandes potências do mundo, tá? Normalmente são países mais voltados para industrialização, mais voltado para a indústria. Continuando aqui, a gente pode observar a questão da renda per capita. Olha só, enquanto vários países da Europa Ocidental apresentam renda per capita
de 40 mil dólares, não é isso? Ou seja, dinheiro, população, você dividir o PIB do país pelo número de pessoas, você vai ter lá vários países da Europa Oriental que tem a renda per capita abaixo de 20 mil dólares, não é isso? Então, isso é uma diferença econômica muito grande. É, uma das evidências que vão configurar essa diferença, né, é, são as raízes históricas aí do passado socialista do leste europeu. E aí vocês vão entender o porquê que isso influencia tanto a economia. E aí aqui eu listei as características dessa economia, né, desse contexto aí socialista. Ou seja, olha só, o socialismo, não é isso? Ele é pautado em algumas características. Primeiro, vamos lá. Fim da propriedade privada e da divisão da sociedade em classes sociais. O que que isso quer dizer? É, todas as empresas, as indústrias, as lojas, a TV, não é isso? Podemos dizer também, as marcas, ou seja, aquilo que é produzido não pode mais e não vai ser produzido por uma outra marca de um outro país, ou seja, um capital externo, porque isso é característica do capitalismo. Ou seja, tudo aquilo que vai ser produzido dentro do território, que vai circular dentro do território, melhor dizendo, será produzido pelo Estado. Ou seja, o governo, o Estado controla as ações econômicas. Então, olha só, além da economia planificada, ou seja, com indústria, comércio e serviços controlados pelo Estado. Ou seja, o que eu acabei de dizer. Muitos regimes socialistas vividos no mundo também têm como característica o regime ditatorial de partido único e a estatização dos meios de produção. Ou seja, o que seria esse regime ditatorial? É muito, olha só, só você observar a imagem ao lado. Você vai ver ali que eles vão ter como o Lenin, né, que como aparece aí na imagem, que é o líder, que é o responsável pela Revolução Russa de 1917, seja meio que idolatrado, sabe? Meio que você não tem o que a gente chama de democracia. Quando fala de partido único, ou seja, você não tem a oposição, por exemplo. Ou seja, as eleições, todas as formas de poder são de forma ditatorial, de forma obrigatória. O povo não tem o poder de escolher nada, entendeu? O povo não tem o poder de opção. Ou seja, partido único e estatização dos meios de produção. Ou seja, todos os meios de produção pertencem ao Estado. Beleza? Na próxima página a gente vai ver um pouco sobre essa Revolução Russa. Nessa página a gente já consegue já observar que ele está falando sobre a história que eu já contei para vocês sobre a Guerra Fria. O que acontece? Todas as investidas do sistema socialista para se instalar no oeste europeu, que seria toda essa parte aqui, ó, França, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, não é isso? Reino Unido, Irlanda, Islândia, Noruega, Suécia, foram fracassados. Ou seja, o socialismo só consegue se instalar da metade da Alemanha em direção ao lado leste. Ou seja, no final da Primeira Guerra Mundial, né, a Rússia, por exemplo, para conseguir sair da guerra, que foi no período que surgiu lá a Revolução Russa de 1917, eles tiveram que ceder parte do seu território para conseguir entrar em acordo, para conseguir largar os confrontos da Primeira Guerra Mundial. Quando estão dentro da Guerra Fria, a União Soviética sai fortalecida da guerra, então eles começam a instaurar, ou seja, instalar o regime socialista no lado leste da Europa, em muitos casos e muitas vezes, sem as pessoas os países terem o direito de escolha, né? Ou seja, foi por forma e pelo método de regime ditatorial. Sendo assim, eles ganhando território, eles começaram a reanexar, ou seja, aumentar a sua terra novamente ao tamanho que tinha anteriormente. Como eu coloquei aqui, ó, conseguiram recuperar territórios que haviam sido perdidos em troca de sua retirada dos confrontos da Primeira Guerra Mundial. Se a gente observar os mapas aqui, a gente vai ver essa diferença. Então vamos lá.
Ó, a partir do final da década de 1940, os países do leste europeu tornaram-se, um a um, repúblicas socialistas. No entanto, diferentemente da União Soviética, na maioria desses países, com exceção da Iugoslávia e da Albânia, o socialismo foi resultado não de uma escolha tomada pelo povo e seus governantes, e sim de imposição política da União Soviética. Isso que é regime ditatorial. Na década de 50, a gente consegue ver ali alguns países que foram anexados aí à URSS, né? Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Iugoslávia, Albânia, além de parte da Alemanha. Então, olha só, pessoal, na página 43 do livro de vocês, está falando sobre a Revolução Russa, tá? De 1917. O que acontece? Até as primeiras décadas do século XX, a gente tinha ali na Rússia um modelo político, se assim podemos dizer, né? Um governo absolutista, né? Do Tsar Nicolau II, onde você tinha ali uma forte presença do capital internacional, porém você tinha um atraso econômico, grandes taxas de analfabetismo, pobreza, miséria, desnutrição, onde que esse governo absolutista ele vai gerar então revoltas do povo, né, diante de todos esses problemas sociais e econômicos que o país estava vivendo. Para piorar a situação, em 1917, com todo o bombardeio e a crise da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, milhões de russos, né, se recrutavam para o combate dia após dia, logo muitos morrendo, né, dentro dos combates e confrontos da Primeira Guerra Mundial. O povo então começou a se unir em volta de um grupo político, se assim podemos dizer, uma força não até então política, mas que reivindicava os seus direitos, chamado de Soviet. Os Soviets eram compostos por quem, gente? Pelos algum grupo de soldados, não é isso? Você tinha lá os operários, os camponeses, e a oposição do regime lá do imperador, do Tsar, o Nicolau II. Esse grupo ele era marginalizado pelo imperador porque era sua oposição. Então a gente está falando também de um regime ditatorial, que não aceita oposição. Logo, as tensões políticas de conflitos sociais, de paridade de renda, um desejo coletivo de paz. Em fevereiro de 17 emergiu uma revolta espontânea entre as massas populares na cidade de Petrogrado. Ou seja, esse grupo de pessoas que se reuniu para reivindicar direitos e lutar contra o regime socialista, eles vão se juntar ali e buscar então reivindicar, buscar um protesto em 1917. O que vai acontecer então? Após esse levante popular, o governo do sistema czarista foi derrubado e um governo provisório foi formado pela coalizão de vários partidos e grupos políticos envolvidos com a revolução. Só que a incapacidade de resolver os problemas econômicos e políticos desse governo provisório levou então a um outro levante, né? Levou então a um outro golpe de Estado, se assim podemos dizer. Esse segundo levante, ele foi muito mais organizado do que o que aconteceu lá na Revolução de Petrogrado. Nesse caso, o partido bolcheviques, né, de cunho socialista, assume o poder juntamente com Lenin e Trotsky. Imediatamente a União Soviética, ainda não União Soviética, né, a Rússia consegue assinar o Tratado de Paz e se retirar da Primeira Guerra Mundial. Ao se retirar da Primeira Guerra Mundial, fazendo parte do acordo, a Rússia então cede parte do seu território que foi recuperado no período da Guerra Fria. Como eu já falei aqui, eu falei a página 44 primeiro, né? Mas esse governo que vem ao poder agora, será que ele foi aceito de boa? Tipo assim, não teve nenhuma resistência? Não, foi o que eu marquei aqui no livro agora para vocês darem uma olhada. Mesmo depois da saída da guerra, você teve conflitos internos dentro da Rússia pela oposição que não aceitava então o regime socialista.
E, portanto, após vários anos de revolução e guerra civil, o socialismo, é, socialistas firmaram-se no governo, estabelecendo então um sistema político e econômico socialista. Em 1922, foi criada o que a gente chama de URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Simplesmente inicialmente foi integrada pela Rússia e por várias repúblicas pertencentes ao antigo Império Russo, como a gente conseguiu observar no mapa anteriormente. E aí, gente, a gente observa aqui como vai começar o processo de declínio, né, do sistema socialista no continente europeu. Então, olha só, vamos nos atentar aqui para as primeiras características, né? Entre 1920 e 1950, houve um crescimento econômico, uma qualidade de vida excepcional na União Soviética, não é isso? Então, vamos nos atentar aqui ao que o texto vai dizer. Olha só, a União Soviética apresentou as maiores taxas de crescimento industrial do mundo. Durante essas 4 décadas, o país passou de uma monarquia atrasada para uma superpotência econômica e militar, um dos mais intensos processos de crescimento ocorridos no mundo. Só que olha só, de 1920 a 1950. Embora tivesse acontecendo o regime em espécie de autoritarismo, né? A população obteve melhorias significativas no seu padrão de vida. O desemprego e o analfabetismo foram praticamente extintos, a educação e a saúde pública de qualidade foi universalizado. Então você pode observar que durante essas 4 décadas houve uma grande importância para a população, o sistema. O sistema estava funcionando. Tinha desigualdade social? Tinha, não é isso? Na verdade, o socialismo ele vai trabalhar para combater essa desigualdade, né? Existia essa desigualdade? Sim, mas em comparação com os países capitalistas, ou seja, do Ocidente, da Europa, essa desigualdade social ela era muito menor, era muito mais baixa. No entanto, ou seja, as bases que sustentavam o socialismo, elas não eram tão integradas, tão firmes quanto as bases que sustentam o socialismo. E a gente observa, poxa, legal, né? Um grande crescimento econômico. Porém, o sistema ele era meio contraditório, né? Se você observar. Você tinha um investimento muito grande na indústria de base, ou seja, na indústria de ferro, não é isso? Na indústria, na geração de energia. Porém, você tinha um atraso tecnológico em relação a bens de consumo. Por exemplo, você tinha lá o país ele era uma potência sofisticada e competitiva na indústria de base, porém não conseguia produzir produtos simples, como a gente consegue observar eletrodomésticos, roupa, alimentação, porque a maior parte do seu dinheiro, daquilo que estava sendo gerado pela economia, estava sendo direcionado para a indústria militar. Ou seja, você tinha uma tecnologia muito grande em relação a armas, né, que é o período da corrida armamentista dentro da Guerra Fria, mas você não tinha dinheiro para investir em coisas básicas como roupa, alimentação e tecnologia simples para o uso cotidiano da população. E é exatamente isso que vai fazer do capitalismo toda essa potência. Por quê? Porque o capitalismo ele foi regido, né, orquestrado pelos Estados Unidos, que participou da guerra, mas não foi bombardeado dentro do seu território. Então tinha uma grande quantidade de capital para investir dentro do processo. Logo, essa disputa aí por produção de armamentos, a gente pode considerar também a corrida espacial, ou seja, quem ia conseguir orbitar a Terra, né, se trafegar na órbita da Terra. Os Estados Unidos aí chegaram até a Lua, né, dentro desse processo. E aí o que vai acontecer? Todo esse confronto vai fazer com que a União Soviética diminua a ajuda financeira que ela dava a todos os países que faziam parte desse conjunto, desse grupo, né? Então, tudo isso vai gerar uma grande crise econômica dentro do território, porque a maior parte do dinheiro está
direcionado para uma vertente só, para um lado só, que é a produção de armas. Então, desse modo, os países da Europa Oriental entraram nos anos 80 em diferentes graus de crise, endividamento e com estratégias distintas de desenvolvimento, cada vez menos unificadas. Então, toda aquela ideia de união, de unificação, ela começa a entrar em crise, a entrar em problema, porque a União Soviética não está conseguindo bancar os recursos necessários para a sobrevivência de todos os países que faziam parte desse grupo, né? Aí olha que parágrafo interessante. Simultaneamente, o descontentamento com o regime político autoritário, mais do que com a economia planificada, cresceu e diversas minorias nacionais passaram a se manifestar, reivindicando maior autonomia, liberdade e participação, o que deu início aos movimentos de democratização, ou seja, você não tinha direito de escolha, direito de opinião, o povo agora se junta pelas péssimas condições de vida para reivindicar os seus direitos. Isso é democracia. Quando você tem um ditador, isso é difícil de acontecer, a não ser que o povo se mobilize dessa forma. Então, a partir da década de 80, na segunda metade da década de 80, iniciaram-se os vários países socialistas, em vários países socialistas, as declarações de abertura política, culminando no declínio da União Soviética. Ou seja, se os países agora estão abrindo as suas portas para o capital externo, isso já não é mais socialismo. Isso já é agora o que a gente vai chamar de economia de mercado, ou seja, ao capitalismo. Então, resumindo, gente, o que vai fazer com que a União Soviética entre em crise? O abandono do investimento na economia de base, ou seja, produção de alimento, produção de roupa, né, vestuário, coisas simples do dia a dia, para investimento em armamentos. Por que a União Soviética não tinha dinheiro para bancar isso e os Estados Unidos tinha? A Europa Ocidental tinha, os Estados Unidos está na América, né? Mas os Estados Unidos é que vai financiar isso, que vai apoiar financeiramente isso. Porque a guerra ela acontece predominantemente no continente europeu. Os Estados Unidos participam da guerra, mas seu território está no continente americano, não foi bombardeado, então a economia não foi afetada, a indústria não foi afetada, a produção de alimentos não foi afetada. Logo, isso não é o que acontece na União Soviética, nos países da Europa ali que foram totalmente, em sua maior parte, devastados aí pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, basicamente isso. Eu vou deixar para vocês aí, para vocês fazerem as páginas do exercício do capítulo anterior, que eu vou mostrar para vocês agora. Então tá aí, exercícios das páginas 37 e 38, beleza? Para vocês fazerem, que eu vou estar corrigindo na próxima aula. Então valeu, pessoal, fiquem com Deus e tirando as dúvidas comigo aqui no WhatsApp. Valeu!